Capítulo 18. Eles nos tiraram da dobra em um dos esquifes do Darkling. Zoya se apropriou da embarcação de vidro danificada com autoridade natural. E então manteve os Soldat-Sol curiosos distraídos enquanto Tolha e Itamar nos levavam para o convés, escondidos embaixo de casacos pesados e keftas dobrados. O corpo do Darkling foi envolvido nos robes azuis de um de seus infernais caídos. Eu tinha feito uma promessa a ele e planejava mantê-la. Os aeros, Zoya, Nadia e Edric, todos vivos e tão inteiros quanto estavam no início da batalha, inflaram as velas negras e nos levaram sobre a areia morta tão rápido quanto seu poder permitia. Eu me deitei perto de Mali. Ele estava imobilizado por dores terríveis, ganhando e perdendo consciência. Tolia continuou a cuidar dele, verificando seu pulso e sua respiração. Em algum lugar do esquife, ouvi Nikolai falando, sua voz rouca e danificada pela criatura das sombras que tinha se apossado dele. Eu queria ir até ele, ver seu rosto, garantir que estivesse bem. Ele devia ter quebrado ossos com aquela queda, mas eu tinha perdido muito sangue e estava deslizando para os sonhos, minha mente cansada, ansiosa pelo esquecimento. Quando meus olhos começaram a fechar, segurei a mão de Tolha. Eu morri aqui, está entendendo? Ele franziu a testa. Ele achou que eu estava delirando, mas eu precisava fazê-lo escutar. Esse foi meu martírio, Tolha. Eu morri aqui hoje. Sanctalina, disse ele suavemente e pressionou um beijo na minha mão, um gesto de nobreza como um cavalheiro em uma dança. Eu rezei para todos os santos verdadeiros para que ele me entendesse. No fim, meus amigos fizeram um bom trabalho de fingir minha morte, e um trabalho ainda melhor na ressurreição de Nikolai. Eles nos levaram de volta a Tomikiana e nos ocultaram no celeiro, escondidos junto com as prensas de cidra caso os Soldat-Sol voltassem. Eles limparam Nikolai, cortaram seu cabelo, encheram-no de chá açucarado e pão velho. Jenny até achou para ele um uniforme do primeiro exército. Em questão de horas, ele estava a caminho de Kirbusk, flanqueado pelos gêmeos, junto com Nadia e Zoya, vestidas em keftas azuis retirados dos mortos. A história que eles inventaram foi simples. Ele tinha sido aprisionado pelo Darkling e seria executado na dobra, mas escapou, e com a ajuda da Conjuradora do Sol conseguiu derrotar o Darkling. Poucas pessoas sabiam a verdade sobre o que tinha acontecido. A batalha tinha sido uma confusão de violência travada em quase escuridão, e eu suspeitava que os Grishas e o Prishnik do Darkling estavam ocupados demais, fugindo ou implorando por perdões reais para contestar essa nova versão dos eventos. Era uma boa história com um final trágico. A Conjuradora do Sol tinha dado sua vida para salvar Ravika e seu novo rei. A maior parte do tempo em Tomikiana se passou como um borrão, o cheiro de maçãs, o barulho de pombos no telhado, a respiração de Malha ao meu lado fazendo seu peito subir e descer. Em algum momento, Jenny veio dar uma olhada em nós e achei que estivesse sonhando. As cicatrizes em seu rosto ainda estavam lá, mas a maior parte das cristas negras tinham sumido. Seu ombro também, disse ela com um sorriso. Marcada, mas não tão assustadora. Seu olho? Perguntei. Perdido para sempre, mas estou gostando do meu tapa-olhos. Acho que me dá um certo charme. Eu devo ter cochilado, porque a próxima coisa da qual me lembro era Misha em pé na minha frente com as mãos sujas de farinha. O que estava assando? Perguntei, minha voz um pouco instável. Bolo de gengibre. Não de maçã? Eu estou enjoado de maçãs. Você quer misturar a cobertura? Eu lembro que assenti com a cabeça e então voltei a dormir. Só tarde daquela noite, Zoya e Tamar vieram ver como estávamos, trazendo notícias de Kirbusk. Aparentemente, o poder dos amplificadores tinha chegado até as docas secas. A explosão tinha derrubado grixas e trabalhadores das docas, e o caos se instaurou quando luz começou a brotar de todo o Otkazatsia na área. Conforme a dobra começou a se desintegrar, eles ousaram entrar além das suas margens e participar da destruição. Alguns deles tinham pegado armas e começaram a caçar Volcras, conduzindo-os até poucos fragmentos remanescentes da dobra e executando-os. Disseram que alguns dos monstros escaparam, arriscando-se na luz para buscar outros lugares de sombra profunda. Agora, entre os trabalhadores da doca, os Soldat-Sol e os oprichniks que não tinham fugido,
Tudo que permanecia no não-mar eram alguns tufos escuros flutuando no ar ou esticados pelo chão, como criaturas perdidas separadas do rebanho. Quando rumores da morte do Darkling chegaram ao Khirbusk, o acampamento militar se transformou em caos. Então, Nikolai Lantsov entrou triunfante. Ele se instalou nos aposentos reais, começou a juntar capitães do primeiro exército e comandantes de Grisha e simplesmente começou a dar ordens. Ele tinha mobilizado todas as unidades remanescentes do exército para proteger as fronteiras, enviado mensagens para a costa para mobilizar a frota de Sturmhond e aparentemente fez tudo isso sem dormir e com 2 costelas fraturadas. Ninguém mais teria tido essa capacidade, para não falar do descaramento, certamente não um filho caçula com rumores de ser um bastardo. Mas Nikolai tinha sido treinado para isso na vida inteira, e eu sabia que ele tinha um talento para o impossível. Como ele está? Perguntei a Tamar. Ela parou um instante e respondeu, assombrado. Há algo diferente nele, embora não ache que os outros irão notar. Talvez, contestou Zoya, mas eu nunca vi nada parecido. Se ele fosse um pouco mais charmoso, homens e mulheres começariam a se jogar no chão na rua pelo privilégio de serem pisados pelo novo rei de Ravka. Como conseguiu resistir? Boa pergunta, Mari murmurou do meu lado. Pelo visto, não ligo para esmeraldas, falei. Zoya revirou os olhos. Ou sangue real, carisma brilhante e imensa riqueza. Você pode parar agora, disse Mali. Eu encostei a cabeça em seu ombro. Tudo isso é legal, mas minha paixão verdadeira são causas perdidas. Ou só uma, na verdade, Besnako, minha causa perdida, encontrada novamente. Eu estou cercada de tolos, disse Zoya, mas estava sorrindo. Antes de voltar com Zoya à causa principal, Tamar deu uma olhada em nossos ferimentos. Mali estava fraco, mas considerando o que tinha passado, era de se esperar. Tamar tinha curado o ferimento à bala no meu ombro, e fora me sentir um pouco frágil e dolorida, eu me sentia nova em folha. Pelo menos foi isso que disse a eles. Eu podia sentir a dor da ausência onde meu poder tinha estado, como um membro residual. Tinha cochilado no colchão que tinham arrastado até o celeiro e, quando acordei, Mari estava deitado de lado me observando. Ele estava pálido e seus olhos azuis pareciam brilhar demais. Eu estiquei a mão e acompanhei a cicatriz que corria ao longo de sua mandíbula, a que ele ganhou em Figerda quando foi caçar o cervo pela primeira vez. O que você viu? Eu perguntei. Quando morri? Eu empurrei de leve e ele fez uma careta. Vi Ilia Morozova montado em um unicórnio, tocando balalaica. Engraçadinho. Ele reclinou e cuidadosamente apoiou seu braço sob a cabeça. Eu não vi nada, só me lembro da dor. A faca parecia estar em chamas, como se estivesse cavando para tirar meu coração do peito. E então, nada, só escuridão. Você não estava mais lá, eu disse com um arrepio. E então meu poder... Minha voz sumiu. Ele esticou o braço e eu encostei minha cabeça em seu ombro, com cuidado para não mexer nos curativos em seu peito. Desculpe, disse ele. Houve momentos em que desejei que você não tivesse mais poderes, mas eu nunca quis isso. Eu estou grata por estar viva, falei. A dobra se foi, você está seguro, é só que... dói. Eu me senti fútil. Rachel estava morto, assim como metade dos Soldatsol, incluindo Ruby, e muitos outros tinham morrido. Sergei, Marie, Padja, Fedor, Botkin, Bagra, tantas pessoas perdidas para essa guerra. A lista era interminável. Perda é perda, disse Mali. Você tem o direito de lamentar. Eu olhei fixamente para os feixes de madeira do celeiro. Até aquele fragmento de escuridão sob meu comando tinha se perdido. Aquele poder pertencia ao Darkling e tinha deixado esse mundo com ele. Eu me sinto vazia. Mali ficou quieto por bastante tempo e então falou. Eu me sinto assim também. Eu me apoiei no meu cotovelo. Seu olhar era distante. Não saberei até tentar rastrear, mas me sinto diferente. Eu costumava simplesmente saber coisas. Mesmo deitado aqui, podia sentir os cervos no campo, um pássaro em um galho,
Talvez um rato cavando na parede. Nunca parei para pensar sobre isso, mas agora tenho uma espécie de silêncio. Perda. Eu me perguntei como Tolha e Tamar tinham conseguido trazer Mali de volta. Eu estava simplesmente disposta a considerar isso um milagre. Agora achava ter compreendido. Mali tinha 2 vidas, mas apenas uma era verdadeiramente dele. A outra foi roubada, uma herança gerada pelo Merzost, arrancada da criação no coração do mundo. Foi a força que reanimou a filha de Morozova quando sua vida humana se perdeu. O poder que tinha reverberado pelos ossos de Mali. Seu sangue estava repleto disso, e esse pedaço roubado de criação foi o que o tornou um rastreador tão impressionante. Ela o tinha conectado a todos os seres vivos. Os similares se atraem. E agora não estava mais lá. A vida roubada por Morozova e dada à sua filha tinha chegado ao fim. A vida com a qual Mali tinha nascido, frágil, mortal e temporária, era só dele. Perda. Esse era o preço que o mundo tinha exigido para voltar ao equilíbrio. Mas Morozova não tinha como saber que a pessoa que descobriria os segredos dos seus amplificadores seria um Grisha antigo que viveu 1000 anos e tinha se cansado de seu poder. Ele não tinha como saber que tudo dependeria de 2 órfãos de Keranji. Mali pegou minha mão, trançando seus dedos nos meus e pressionou-o contra o peito. Você acha que poderia ser feliz? Ele perguntou. Com um ex-rastreador? Eu sorri em resposta. Mali, cheio de si charmoso, aventureiro e perigoso. Aquilo era dúvida em sua voz? Eu beijei uma vez, gentilmente. Só se você conseguir ser feliz com alguém que enfiou uma faca em seu peito. Eu ajudei, e já falei que posso aguentar um pouco de mau humor. Eu não sabia o que viria a seguir, ou quem deveria ser. Eu não tinha nada, nem mesmo as roupas emprestadas no meu corpo. Apesar disso, deitada aqui, percebi que não estava com medo. Depois de tudo que tinha passado, não sobrava mais medo em mim. Tristeza, gratidão, talvez até esperança. Mas o medo tinha sido consumido pela dor e pelos desafios. A santa não existia mais. A conjuradora também. Eu era apenas uma garota agora. Mas essa garota não devia sua força à fortuna, acaso ou algum destino grandioso. Eu tinha nascido com meu poder. O resto tinha sido conquistado. Mali, você precisará ter cuidado. A história dos amplificadores pode se espalhar. As pessoas podem achar que você ainda tem poder. Ele balançou a cabeça. Malin Nuretsev morreu com você, disse ele. Suas palavras ecoando meus pensamentos tão bem que fiquei arrepiada. Aquela vida acabou. Talvez eu seja mais inteligente na próxima. Eu dei um riso curto. Veremos. Teremos que escolher nomes novos, você sabe. Misha já está preparando uma lista de sugestões. Oh, santos! Você não tem motivo para reclamar. Aparentemente, eu serei Dmitri Dunkin. Parece um nome adequado para você. Devo avisá-la que estou mantendo um registro de todos os insultos para que possa recompensá-la quando estiver curado. Devagar com as ameaças, Duncan. Talvez eu conte ao Aparat sobre sua recuperação milagrosa e ele o transforme em um santo também. Ele pode tentar, disse Mali. Não pretendo gastar meus dias em missões sagradas. Não? Não, disse ele me puxando para mais perto. Terei que gastar o resto da minha vida achando maneiras de merecer uma certa garota de cabelos brancos. Ela é muito espinhosa. De vez em quando, coloca cocô de ganso nos meus sapatos ou tenta me matar. Parece cansativo, consegui falar quando seus lábios encontraram os meus. Ela vale a pena, e talvez um dia ela me deixe correr atrás dela em uma capela. Eu estremeci. Não gosto de capelas. Eu falei para Ana Kuya que ia me casar com você. Eu ri. Você se lembra disso? Alina, ele falou e beijou a cicatriz na palma da minha mão. Eu lembro de tudo. Era hora de deixar Tomikiana para trás. Nós só tivemos uma noite para nos recuperarmos, mas as notícias da destruição da dobra estavam se espalhando rapidamente, e logo os proprietários da fazenda poderiam voltar. E mesmo que eu não fosse mais a Conjuradora do Sol, ainda havia coisas que eu precisava fazer antes de poder enterrar Sancta Alina para sempre. Jenna nos trouxe roupas limpas. Mali mancou para trás das prensas de cidra para trocar de roupa enquanto ela me ajudava a vestir uma blusa simples
e o sarafã por cima dela. Eram roupas de camponeses, nem mesmo militares. Ela já havia trançado ouro no meu cabelo no pequeno palácio, mas agora era preciso uma mudança mais radical. Ela usou um pote de hematita e um grupo de penas brilhantes de galo para alterar temporariamente a cor branca distinta, e então amarrou um lenço em torno da minha cabeça para garantir. Mali voltou vestindo uma túnica, calças e um casaco simples. Ele tinha colocado um gorro de lã preto com aba curta. Jane torceu o nariz. Você parece um fazendeiro. Já pareci coisa pior. Ele olhou para mim. O seu cabelo está ruivo? Temporariamente. E está quase dando certo, Jane adicionou e deslizou para fora do celeiro. Os efeitos se perderiam em alguns dias sem sua assistência. Jane e David viajariam separadamente para se reunir com os Grishas que estavam se juntando no acampamento militar em Kirbusk. Eles tinham se oferecido para levar Misha com eles, mas ele tinha preferido ir comigo e Mali. Ele disse que nós precisávamos de alguém para tomar conta. Nós garantimos que seu sol raiado dourado estivesse seguramente escondido e que seus bolsos estivessem cheios de queijo parangata. Então caminhamos para as areias cinzentas do que um dia foi a Dobra. Foi fácil nos misturar com as multidões viajando de e para Ravka. Havia famílias, grupos de soldados, nobres e camponeses. Crianças subiam nas ruínas dos esquifes. As pessoas se juntavam em festas espontâneas. Elas se beijavam e se abraçavam, passavam garrafas de kvass e pão frito recheado de passas. Eles se cumprimentavam com gritos Ienejost, unidade. No meio das comemorações havia cantos de pesar. O silêncio reinava nas ruínas decadentes do que um dia foi Novo Kirbusk. A maioria das construções havia desabado e virado pó. Havia apenas vagas sugestões de espaços onde as ruas tinham estado, e tudo tinha sido manchado com um cinza quase sem cor. A fonte redonda de pedra que ficava no centro da cidade parecia uma lua crescente, devorada onde o poder negro da Dobra a havia tocado. Velhos cutucavam as ruínas estranhas e resmungavam. Mesmo além das fronteiras da cidade caída, pessoas em lamento deixavam flores nos destroços dos esquifes, construindo pequenos altares em seus cascos. Em todos os lugares, vi pessoas portando a águia dupla, carregando faixas e agitando bandeiras de Ravka. As garotas usavam fitas douradas e azul pálidas em seu cabelo, e ouvi rumores das torturas que o corajoso jovem príncipe tinha sofrido nas mãos do Darkling. Eu ouvi meu nome também. Peregrinos já estavam inundando a Dobra para testemunhar o milagre que tinha ocorrido e oferecer preces a Sancta Lina. Mais uma vez, vendedores começaram a armar carroças repletas de algo que diziam ser ossos do meu dedo. O meu rosto era exibido para mim mesma nas superfícies pintadas de ícones de madeira. Mas não era exatamente eu. Era uma garota mais bonita, com bochechas redondas e olhos marrons serenos, os chifres do colar Morozova descansando em seu pescoço esguio. A Lina da Dobra. Ninguém olhou duas vezes para nós. Não éramos nobres. Não integrávamos o segundo exército. Não éramos parte dessa estranha classe nova de soldado conjurador. Éramos anônimos. Éramos turistas. Em Kirbusk, a festa estava indo de vento em polpa. As docas secas estavam repletas de lanternas coloridas. As pessoas cantavam e bebiam a bordo dos esquifes. Eles enchiam os espaços nas escadas das barracas e visitavam a tenda de refeições buscando comida. Eu vi de relance a bandeira amarela da tenda de documentos, e alguma parte de mim ansiava por voltar lá, absorver os cheiros antigos e familiares de tinta e papel, mas eu não podia arriscar a possibilidade de um dos cartógrafos me reconhecer. Os prostíbulos e tavernas da cidade estavam cheios. Uma dança improvisada estava acontecendo na praça central. Embora um pouco mais adiante na rua, uma multidão tivesse se juntado em uma igreja antiga para ler os nomes escritos nas suas paredes e acender velas para os mortos. Eu parei para acender uma para Rachel, e depois outra mais outra, e depois outra e mais outra. Ele teria apreciado as chamas. Tamar tinha achado um quarto para nós em uma das hospedarias mais respeitáveis. Deixei Mali e Misha lá com promessas de voltar naquela noite. As notícias vindas de Usalta ainda eram confusas, e não tínhamos ouvido falar nada sobre a mãe de Misha.
Eu sabia que ele devia estar esperançoso, mas não tinha falado nada a respeito. Apenas prometeu solenemente cuidar de Malha em minha ausência. Leia parábolas religiosas para ele, eu sussurrei para Misha. Ele ama isso. Eu mal consegui desviar do travesseiro que Malha arremessou. Eu não fui diretamente para as barracas reais. Preferi pegar uma rota que passasse por onde um dia havia estado o pavilhão de seda do Darkling. Assumi que ele o reconstruiria, mas o campo estava vazio e quando cheguei nos aposentos de Lentsov, rapidamente entendi o motivo. O Darkling tinha se estabelecido ali. Ele tinha pendurado faixas negras nas janelas e um baixo relevo da águia dupla acima das portas. Tinha sido substituído por um sol em eclipse. Trabalhadores estavam agora retirando a seda negra e substituindo-a pelo azul e dourado de Ravka. Uma rede tinha sido montada para coletar reboco, enquanto um soldado usava um martelo imenso para acertar o símbolo de pedra acima da porta, quebrando-o em pedacinhos. A multidão aplaudiu. Eu não conseguia partilhar da excitação deles. Apesar de todos os seus crimes, o Darkling tinha amado Ravka e desejava o seu amor em retorno. Encontrei um guarda perto da porta e perguntei sobre Tamar Kirbatar. Ele me olhou com desdém, vendo nada além de uma garota camponesa magricela, e por um instante eu ouvi o Darkling dizendo: "Você não é ninguém agora." A garota que eu já tinha sido teria acreditado nele. A garota na qual tinha me tornado não estava com paciência. "O que exatamente está esperando?" eu disse asperamente. O soldado piscou e saudou. Alguns minutos depois, Tamar e Tolha estavam descendo correndo pelas escadas. Tolha me abraçou e me levantou em seus braços enormes. "Nossa irmã", ele explicou para o guarda curioso. "Nossa irmã?" sussurrou Tamar, irritada, quando entramos nas barracas reais. "Ela não se parece em nada conosco. Lembre-me de nunca deixá-lo trabalhar na área de inteligência." "Eu tenho coisas melhores para fazer do que trocar rumores", ele falou com dignidade. "Além disso, ela é nossa irmã." Eu engoli em seco e disse: "Eu cheguei numa hora inoportuna?" Tamar balançou a cabeça. Nicolai terminou as reuniões mais cedo para que as pessoas pudessem participar do... Ela não terminou a frase. Eu assenti. Eles me conduziram por um corredor decorado com armas de guerra e mapas da dobra. Esses mapas teriam que mudar agora. Eu me perguntei se alguma coisa algum dia cresceria naquelas areias mortas. "Você vai ficar com ele?" eu perguntei a Tamar. Nicolai devia estar desesperado por pessoas próximas em quem pudesse confiar. "Por algum tempo. Nádia quer ficar e ainda há alguns membros da 22ª vivos também." "Nevsky?" Ela balançou a cabeça. "Stig conseguiu escapar do Zodíaco?" Ela balançou a cabeça novamente. Havia outros nomes para perguntar, listas de mortos que eu não queria ler, mas isso tudo teria de esperar. "Talvez eu fique", disse Tolha. "Depende de..." "Tolha", sua irmã disse abruptamente. Tolha ruborizou e deu de ombros. "Só depende." Chegamos a uma porta dupla pesada, suas maçanetas, as cabeças de duas águias gritando. Tamar bateu. O aposento estava escuro, iluminado apenas pela chama de um fogo na lareira. Levei um pouco de tempo para identificar Nicolai na penumbra. Ele estava sentado em frente ao fogo, suas botas polidas apoiadas em um banquinho acolchoado. Havia um prato de comida ao lado dele com uma garrafa de kvass, embora eu soubesse que ele preferia cunhaque. "Estaremos do lado de fora", disse Tamar. Ao ouvir o som da porta se fechando, Nicolai levou um susto. Ele se levantou subitamente e se inclinou em cumprimento. "Perdoe-me", ele falou. Estava perdido em meus pensamentos. Então ele sorriu e completou: "Território pouco explorado." Eu apoiei as costas na porta. Um lapso, disfarçado com charme, mas um lapso mesmo assim. "Você não precisa fazer isso." "Preciso sim." Seu sorriso fraquejou. Ele gesticulou em direção às cadeiras perto da fogueira. "Junta-se a mim?" Eu atravessei o quarto. A mesa longa estava coberta de documentos e pilhas de cartas marcadas com o selo real. Um livro aberto na cadeira. Ele tirou do caminho e nós nos sentamos. "O que está lendo?" Ele olhou de relance para o título. "Uma das histórias militares de Kamensky." Na verdade, eu só queria olhar para as palavras. Ele passou os dedos sobre a capa. Suas mãos estavam marcadas com cortes e machucados.
Embora as minhas cicatrizes tivessem melhorado, o Darkin tinha marcado Nikolai de uma forma diferente. Linhas negras sutis ainda corriam ao longo de cada um de seus dedos, onde garras tinham perfurado sua pele. Ele teria que fingir que elas eram sinais da tortura que sofreu como prisioneiro do Darkling. De certa forma, essa era a verdade. Pelo menos o restante das marcas parecia ter sumido. Eu não conseguia ler, ele continuou. Quando eu via sinais nas vitrines, palavras escritas em caixas. Eu não conseguia entendê-las, mas lembrava o suficiente para saber que eram mais do que arranhões em uma parede. Eu me instalei mais confortavelmente na cadeira. Do que mais se lembra? Seus olhos castanhos estavam distantes. Coisas demais. Eu ainda posso sentir aquela escuridão dentro de mim. Eu fico sempre achando que ela irá embora, mas... Eu sei, disse eu. Está melhor agora, mas ainda está lá. Como uma sombra próxima do meu coração. Eu não sabia o que isso poderia indicar sobre o poder do Darkling e não queria pensar no assunto. Talvez desapareça gradualmente com o tempo. Ele apertou o nariz entre 2 dedos. Não é isso que as pessoas esperam de um rei. O que elas esperam de mim. Dê a si mesmo tempo para se curar. Todos estão de olho. Eles precisam de segurança. Não vai demorar muito até que os Figerdanos e os Shu tentem algo contra mim. O que vai fazer? Minha frota está intacta, graças aos Santos e a Prievot. Ele falou, fazendo referência ao oficial que deixou no comando quando assumiu o papel de Sturmhond. Talvez consigam neutralizar Figerda por algum tempo. E há navios de suprimento já esperando na doca com entregas de armas. Eu mandei mensagens para cada posto militar avançado operacional. Faremos o melhor possível para proteger nossas fronteiras. Partirei para os Alta amanhã, e tem emissários a caminho para tentar trazer as milícias de volta para a bandeira do rei. Ele deu um pequeno riso. Minha bandeira. Eu sorri. Pense em todas as reverências e pedidos em seu futuro. Todos saúdam o rei pirata, corsário. Por que fugir? Rei bastardo é mais provável. Na verdade, falei, eles estão chamando você de Corol Resney. Eu tinha ouvido esse nome sussurrado nas ruas de Kirbusk, rei das cicatrizes. Ele olhou de repente para mim. Acha que eles sabem de alguma coisa? Eu duvido, mas você está acostumado a rumores, Nikolai, e talvez isso seja algo positivo. Ele ergueu uma sobrancelha. Eu sei que adora ser amado, disse eu, mas um pouco de medo não faria mal também. Foi o Darkling que ensinou isso a você? E você também. Eu me lembro de uma certa história sobre os dedos de um capitão Figerdano e um cão faminto. Da próxima vez me avise quando estiver prestando atenção, eu falarei menos. E só agora você me diz? Um sorriso sutil puxou seus lábios, então ele franziu o senho. Mas devo avisá-la. O Aparat estará lá hoje de noite. Eu me endireitei na cadeira. Você perdoou o sacerdote? Eu não tinha outra opção. Preciso do apoio dele. Você oferecerá a ele uma posição na corte? Estamos em negociações, ele falou amargamente. Eu poderia oferecer a ele todas as informações que tinha sobre o Aparat, mas suspeitava que o mais útil seria a localização da Catedral Branca. Infelizmente, Mali era o único que talvez pudesse nos conduzir de volta para lá, e eu não sabia se isso ainda era possível. Nikolai girou a garrafa de Kvass um pouco. Ainda não é tarde demais, disse ele. Você poderia retornar comigo para o grande palácio. E fazer o quê? Ensinar, me ajudar a reconstruir o segundo exército, filosofar perto do lago. Foi a isso que Tolho havia aludido. Ele tinha esperanças de que eu pudesse retornar ao Exalta. Doía só de pensar no assunto. Eu sacudi a cabeça. Eu não sou uma Grisha, e certamente não sou uma nobre. A corte não é o meu lugar. Poderia ficar comigo, ele falou em voz baixa. Girou a garrafa mais uma vez. Ainda preciso de uma rainha. Eu me levantei da cadeira e desloquei sua bota para o lado, sentando-me em um pequeno banco para olhar para ele. Eu não sou mais a conjuradora do sol, Nikolai. Nem mesmo Alina Starkov. Eu não quero voltar para a corte. Mas você entende essa coisa? Ele bateu no próprio peito. Eu entendia. Merzost, escuridão.
Você podia odiá-la e ansiar por ela ao mesmo tempo. Eu seria apenas um fardo. Aliança é poder, eu lembrei a ele. Realmente adoro quando você me cita, ele suspirou. Se você não fosse tão irritantemente sábia. Eu enfiei a mão no meu bolso e coloquei a esmeralda Landsov no joelho de Nikolai. Jenna tinha me devolvido a esmeralda quando deixamos Tommy e Kiana. Ele pegou a esmeralda, girando-a. Sua pedra reluziu verde na luz da fogueira. Uma princesa Shu, então? Uma figerdana atraente? A filha de um magnata de Kerk? Ele ofereceu a pedra. Fique com ela. Eu olhei fixamente para ele. Quanto daquele que vaso você bebeu? Nada. Fique com ela, por favor. Nikolai, não posso. Eu estou em dívida com você, Alina. Ravika está em dívida. Mais do que isso até. Faça uma obra de caridade, construa uma casa de ópera ou simplesmente tire-a do bolso e observe-a com carinho pensando sobre o charmoso príncipe que poderia ter sido seu. Só para constar, eu prefiro a última opção. De preferência junto com lágrimas abundantes e um recital de poesia de segunda categoria. Eu ri. Ele pegou minha mão e pressionou o anel nela. Leve-a e construa algo novo. Eu girei o anel na minha mão. Pensarei a respeito. Ele revirou os olhos. Qual é o seu problema com a palavra sim? Eu senti lágrimas chegando e pisquei para afastá-las. Obrigada. Ele se inclinou para trás. Nós éramos amigos, não? Não apenas aliados. Não seja tolo, Nikolai. Nós somos amigos. Eu dei uma batida forte no joelho dele. Agora você e eu vamos resolver algumas coisas sobre o segundo exército. E então vamos me ver queimar. A caminho das docas secas, eu escapei e achei Jenna. Ela e David estavam encolhidos em uma tenda de fabricadores na parte leste do campo, quando ofereci a ela a carta selada marcada com a dupla águia de Ravika. Ela parou, segurou-a hesitante como se o papel pesado fosse perigoso de se tocar. Ela passou o dedão pelo selo de cera, os dedos tremendo um pouco. É um perdão. Ela abriu com força e então segurou-a contra o peito. David nem tirou os olhos de sua mesa de trabalho para dizer: Estamos indo para a cadeia? Ainda não, ela respondeu. Ela limpou uma lágrima. Obrigada. Então ela franziu as sobrancelhas quando oferecia a segunda carta. O que é isso? Uma oferta de emprego. Foi necessária uma certa persuasão, mas no fim das contas Nikolai viu sentido nas minhas sugestões. Eu limpei a garganta. Ravika ainda precisa dos seus grixas e grixas ainda precisam de um lugar seguro nesse mundo. Eu quero que lidere o segundo exército junto com David e Zoya. Zoya? Você está me punindo? Ela é poderosa e eu acredito que tenha talento para ser uma boa líder. Ou talvez ela torne a sua vida um inferno. Possivelmente os dois. Porque nós, o Darkling não existe mais. Nem ele, nem a Conjuradora do Sol. Os Grixas agora podem liderar a si mesmos, e eu quero todas as ordens representadas. Eterialque, Materialque e você, Corporalque. Eu não sou realmente uma Corporalnik. Quando você teve a oportunidade, você escolheu o vermelho. E eu espero que essas divisões não façam tanta diferença se os Grixas forem liderados por eles mesmos. Todos vocês são fortes, e todos sabem o que é ser seduzido pelo poder, status ou conhecimento. Além disso, são todos heróis. Eles seguiram Zoya, talvez até David. Ele perguntou distraído. Nada, você vai ter que ir a mais reuniões. Eu odeio reuniões, ele resmungou. Alina, disse ela, eu não tenho tanta certeza de que eles irão me seguir. Você fará com que eles a sigam. Eu encostei em seu ombro. Corajosa e inquebrável. Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto, e então ela piscou. E linda! Eu sorri. Então você aceita? Eu aceito. Eu a abracei com força. Ela riu, e então puxou de leve uma mecha de cabelo que tinha escapado do meu lenço. Já está desbotando, falou. Precisa de uma retocada? Amanhã. Amanhã, ela concordou. Eu a abracei mais uma vez, e então saí aproveitando os últimos instantes de luz do dia. Atravessei o acampamento, seguindo a multidão para além das docas secas e para as areias do que tinha sido o não-mar.
O sol tinha quase se posto e estava anoitecendo, mas era impossível não ver a pira, um amontoado maciço de bétulas, seus galhos enrolados como tentáculos brancos. Um arrepio passou por mim quando vi a garota que haviam colocado no topo. Seu cabelo estava espalhado em torno de sua cabeça em um halo branco. Ela vestia um kefta azul e dourado, e o colar de morozuva enrolado em torno de seu pescoço. Os chifres do cervo cinza prateados em contraste com sua pele. Qualquer que fosse o fio ou o truque de fabricador que mantinha as peças juntas, ele estava oculto. Meus olhos estudaram o rosto dela, o meu rosto. Jenna tinha feito um trabalho extraordinário. O formato estava perfeito, a curvatura do nariz, o ângulo da mandíbula. A tatuagem em sua bochecha tinha sumido. Não tinha sobrado quase nada de Ruby, a Sola de Sol, que teria se tornado uma conjuradora se não tivesse morrido na dobra. Ela morreu como uma garota comum. Eu tinha resistido à ideia de usarem seu corpo dessa forma, perturbada pelo fato de que a família dela não teria nada para enterrar. Foi Tullia quem me convenceu. Ela acreditava, Alina. Mesmo que você não acredite, permita que esse seja seu último ato de fé. Do lado de Ruby estava o Darkling em seu kefta negro. Quem tinha cuidado dele? Eu me perguntei, sentindo uma dor súbita pela garganta. Quem tinha penteado com tanto cuidado seus cabelos negros? Quem tinha dobrado suas mãos graciosas em seu peito? Algumas pessoas na multidão estavam reclamando que o Darkling não merecia compartilhar uma pira com uma santa. Mas para mim isso parecia justo e as pessoas precisavam ver um fim. Os soldados-sol remanescentes tinham se juntado em torno da pira, suas costas e peitos nus adornados com tatuagens. Vladin estava lá também, cabeça baixada, o alto relevo da marca em sua pele destacado pela luz do fogo. Em torno deles as pessoas choravam. Nikolai estava posicionado na beirada, imaculado em seu uniforme do primeiro exército, o Aparat ao lado dele. Eu puxei meu chale para cima. O olhar de Nikolai cruzou o meu rapidamente do outro lado do círculo. Ele deu o sinal. O Aparat levantou as mãos. Os infernais riscaram suas pederneiras. Chamas saltaram em arcos brilhantes, circulando e mergulhando entre os galhos como pássaros, lambendo a madeira até que ela ardesse e pegasse fogo. O fogo cresceu, reluzente, como folhas de uma grande árvore dourada balançadas pelo vento. Em torno de mim, os lamentos e prantos da multidão ganharam volume. Sancta, eles diziam. Sancta Alina. Meus olhos arderam com a fumaça. O cheiro era doce e enjoativo. Sancta Alina. Ninguém sabia seu nome para amaldiçoar ou exaltar. Então, o pronunciei suavemente, suavemente em voz baixa. Alexander, sussurrei. O nome de um garoto deixado para trás, quase esquecido.